Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando agora. Hoje, com a sessão do dia 1º de agosto de 2014. Karina, sessão, portanto, que marca o retorno dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2014, neste segundo semestre, depois do chamado recesso forense. E entre as características, aliás, há diversos pontos que vamos abordar, inclusive sob o ponto de vista das expectativas para o segundo semestre e também sobre os acontecimentos do primeiro que repercutirão, portanto, na continuidade dos trabalhos. Mas nós tivemos, primeiro ponto, a característica de que tivemos na sessão os julgamentos das chamadas listas dos ministros. Quem acompanha o plenário normalmente vê que, muito comumente ao final das sessões, são chamadas essas listas, são diversos julgamentos que são chamados. Hoje temos a oportunidade de aprofundarmos um pouquinho esse tema. Estas listas foram chamadas com um objetivo básico: desobstruir a pauta de julgamentos do plenário do Supremo. Exatamente. Essas listas, elas têm uma característica própria. Os ministros organizam determinados recursos que têm uma característica semelhante entre eles e formulam listas que podem permitir, durante o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, um julgamento, eu diria que por atacado. Vamos dizer assim, então, coloca-se qual é o ponto principal desses recursos e os ministros dão provimento, negam provimento, seguindo o relator, abrindo divergência, mas normalmente caracteriza-se, esses julgamentos são caracterizados por ser bastante céleres, né? O ministro Marco Aurélio, que normalmente diverge quando os ministros convertem um recurso em um outro e acaba negando provimento, ele fica vencido na conversão. Na sessão plenária do dia 1º, o ministro Marco Aurélio ficou vencido quando um dos ministros aplicou, inclusive, uma multa em razão de embargos de declaração meramente protelatórios. Então, há pequenas divergências, normalmente manifestadas pelo ministro Marco Aurélio, mas que normalmente acaba sendo o julgamento mais célere. Um ou outro tema que demanda talvez uma discussão um pouco maior, mas isso nós não tivemos na sessão do dia 1º. Na sessão, como você disse, da ministra Carmen Lúcia, por exemplo, foram apresentadas 15 listas, e dentre eles, agravos regimentais e embargos de declaração. Os agravos regimentais são aqueles recursos que são interpostos contra uma decisão de um ministro apenas, para provocar justamente que o plenário, dentro do colegiado, possa confirmar aquela decisão do ministro, que a gente diz para confirmar a decisão monocrática, ou para reformá-la. E os embargos de declaração, outro tipo de recurso previsto na legislação, ele serve para esclarecer algum ponto obscuro, alguma dúvida, alguma contradição que exista dentro daquela decisão que foi proferida. Então, nessa sessão do dia 1º, foram julgados vários agravos regimentais e embargos de declaração, cada um com características próprias. A maioria houve a negativa do provimento, alguns embargos de declaração considerados meramente protelatórios, outros casos, outros recursos em que até o ministro Gilmar Mendes entendeu que havia uma litigância de má-fé e aplicava inclusive uma multa de 1% sobre o valor da causa atualizado. A ministra Carmen Lúcia julgou também um dos recursos como se tivesse um erro grosseiro e aí negava provimento também, enfim, várias características que permitem, portanto, que uma única decisão possa ser aproveitada para outros processos. Daí, a gente verificar no site, quando da proclamação dos julgamentos dessa sessão do dia 1º, que aproximadamente 101 processos poderiam ser julgados na sessão extraordinária da sexta-feira. E essa foi a primeira contagem, porque durante a sessão o ministro Ricardo Lewandowski já falava em um número que se aproximava de 150 processos. Como você disse, é um julgamento por atacado. Por atacado, exatamente. E essas listas permitem, e o objetivo era justamente esse, desafogar, desobstruir e dar continuidade para as próximas sessões. Pois é, e essa desobstrução justamente com o objetivo de se azeitar a expectativa dos trabalhos para as sessões plenárias que você vai continuar acompanhando ao vivo no direto do plenário, os principais momentos aqui também no Plenárias. Ainda nesta edição nós vamos ver mais detalhes a respeito da primeira
sessão do semestre no plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos falar um pouco do primeiro semestre deste ano, cujas decisões repercutem na continuidade dos trabalhos para este semestre que se inicia. Durante o primeiro semestre de 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito de 18 processos com repercussão geral reconhecida. Isso significa que o entendimento da Corte deve ser adotado por outras instâncias em casos semelhantes. Em uma das decisões com repercussão geral reconhecida, o plenário decidiu, por unanimidade, reformular uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O caso envolvia a impugnação da candidatura da prefeita do município de Pombal, na Paraíba. Ela foi eleita em 2008, meses após a morte do marido, que era o prefeito da cidade. Em 2012, foi reeleita, mas o TRE do Estado impugnou a candidatura. No entendimento do tribunal, a prefeita se reeleger 2 vezes seguidas após a morte do marido feria a Constituição. O relator, ministro Teori Zavascki, afirmou que com a morte do ex-prefeito houve quebra de ligação familiar e que, portanto, a eleição da prefeita foi válida. Não atrai a aplicação do entendimento constante da referida súmula a extensão do vínculo conjugal pela morte de um dos cônjuges. O meu voto é pelo provimento do recurso. Em outro julgamento, os ministros decidiram que cabe à União responder pelos débitos da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. A empresa deixou de pagar impostos nos anos de 1999 e 2001. O município de Curitiba questionava a decisão do TRF da 4ª Região, que aplicou a imunidade recíproca, já que a ferroviária foi sucedida pela União. Para o relator e presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, a empresa, no momento do lançamento dos impostos, era uma sociedade de economia mista e, por isso, não fazia jus à imunidade. Mas considerou que, atualmente, mesmo sendo propriedade da União, deve pagar o débito referente aos 2 anos. Como sucessora da sociedade de economia mista, a União se tornou responsável tributária pelos créditos inadimplidos nos termos dos artigos 130 e seguintes do Código Tributário Nacional. A regra constitucional da imunidade, por se destinar à proteção específica do ente federado, é inaplicável aos créditos tributários constituídos legitimamente contra pessoas jurídicas dotadas de capacidade contributiva e cuja tributação em nada afetaria o equilíbrio do Pacto Federativo. Recursos relacionados a concursos públicos também foram julgados dentro da repercussão geral. Em um deles, o plenário considerou constitucional a utilização da chamada regra de barreira em concursos. O Estado de Alagoas questionava acórdão do TJ estadual que havia suspendido uma norma de um edital. A regra previa a eliminação de candidato que não teve bom desempenho no concurso ou em alguma das fases. O relator, ministro Gilmar Mendes, votou pelo provimento do recurso. Para ele, com o número acentuado de candidatos em concursos, em alguma fase deve acontecer o afunilamento para a continuidade do processo de seleção. O denominado afunilamento de candidatos no decorrer das fases do concurso viabiliza a investidura em cargo público com aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, obedecendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nos primeiros 6 meses desse ano, o STF julgou mérito de 18 processos com repercussão geral reconhecida. Desde que passou a adotar a repercussão, a Corte se pronunciou em 182 temas. Em 2013, 46 processos com repercussão geral foram julgados, o que gerou impacto em mais de 116.440 processos sobrestados em 15 tribunais. Tema constante também do primeiro semestre de 2014, que deve repercutir no segundo semestre, é a questão das chamadas súmulas vinculantes. Algumas súmulas do Supremo Tribunal Federal podem se tornar vinculantes. Tramitam na Corte 20 propostas apresentadas pelo ministro Gilmar Mendes. Elas têm temas variados, como a fixação de horário de funcionamento e instalação de estabelecimentos comerciais em determinadas áreas e ainda a competência da União para legislar sobre vencimentos de policiais civis e militares do Distrito Federal. As súmulas vinculantes têm caráter normativo
diferentemente das súmulas. A adoção da súmula com efeito vinculante do sistema judiciário brasileiro foi permitida a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, com a criação do artigo 103A da Constituição Federal. A regulamentação veio com a edição da Lei 11.417 de 2006, que passou a vigorar em março de 2007. O principal objetivo das súmulas vinculantes é dar agilidade aos processos, evitando o acúmulo de autos sobre questões idênticas e já pacificadas na Suprema Corte. Desde maio de 2007, foram protocoladas 112 propostas de súmulas vinculantes. O STF aprovou 33 que podem ser consultadas no site do Supremo Tribunal Federal. A última foi aprovada em plenário no dia 9 de abril deste ano. Pois é, Karina, aqui vamos voltar um pouquinho, porque essa questão era muito importante. Antes de mais nada, uma questão básica. Qual é a diferença entre a súmula e a súmula vinculante? As duas pressupõem decisões reiteradas sobre uma determinada matéria por um tribunal. No Supremo, no TST, no STJ, existem súmulas, um verbete expresso de forma clara e precisa que vai demonstrar qual é o entendimento daquele tribunal sobre aquele determinado assunto. Esse verbete, ele demonstra apenas uma orientação de qual é o posicionamento daquele tribunal. Enfim, uma súmula que não é vinculante, não vincula os juízes. Os juízes não estão obrigados a seguir aquela orientação, mas existe um posicionamento por aquele tribunal. Então, eles sumulam aquela matéria, estabelecendo, então, qual é o entendimento prevalente naquele momento. As súmulas podem ser revogadas, elas podem ser modificadas, mas representam, portanto, essa orientação. Com o surgimento da súmula vinculante, a partir da primeira parte da reforma do Poder Judiciário, com a emenda número 45 de 2004, surgiu no cenário constitucional a chamada súmula vinculante, que com essa outra súmula, ela se parece apenas no fato de necessitar de decisões reiteradas também para que sejam editadas. E elas somente podem ser editadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Os outros tribunais não podem editar súmulas vinculantes. Essas súmulas são chamadas de vinculantes porque elas têm força normativa. É como se tivessem força de lei. E vão obrigar quem? Agora sim, essas súmulas vinculantes obrigam os juízes de todo o Brasil, todos os órgãos do Poder Judiciário e inclusive da administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal a cumprir aquela determinação. Então, por exemplo, nós temos já 33 súmulas vinculantes editadas no Supremo Tribunal Federal. Uma delas fala sobre a proibição, por exemplo, do nepotismo em quaisquer órgãos, tanto do Poder Judiciário, Executivo e Legislativo. Não existe uma lei tratando do assunto, mas existe uma súmula vinculante que, com base no princípio da moralidade administrativa, o Supremo entendeu que haveria necessidade de se proibir essa forma de que pessoas, parentes, daquelas pessoas que exercem cargos de chefia, de assessoria, pudessem participar da vida da administração pública sem prestar concurso. Então, há uma proibição por meio dessa súmula vinculante. Então, a diferença básica delas é essa. A súmula em si representa meramente o entendimento, uma orientação da jurisprudência, das decisões, das normas criadas por um tribunal. A súmula vinculante, ao seu turno, pressupõe também decisões reiteradas, mas vai obrigar que os juízes de todo o Brasil, inclusive a administração pública de todas as esferas, cumpram aquele verbete da forma como foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. E como seria essa mudança, essa transformação de súmulas que não são vinculantes em súmulas vinculantes? Aí tem um processo. Para tanto, existe a emenda 45, então, cria a figura da súmula vinculante. Em 2006 vem a lei regulamentando, em 2007 ela entra em vigor. Então, essa lei de 2006, ela acaba regulamentando, por exemplo, quem é que pode, quem são os legitimados para propor, para fazer uma proposta de súmula vinculante. Os ministros podem, e nós vimos aí na reportagem que todas essas propostas são do ministro Gilmar Mendes. E tem todo um devido processo, não é, para que essa súmula tramite aqui no Supremo Tribunal Federal, havendo inclusive resolução, na verdade, havendo aqui dentro do próprio Supremo Tribunal Federal uma disciplina própria para essa tramitação. Ela deve ser aprovada também no plenário virtual, tem uma tramitação no plenário virtual, enfim, tem toda
uma tramitação especial para que essa proposta seja levada a efeito e editada. E cabe também, de acordo com a própria lei, ao Supremo cancelar ou revisar essas súmulas vinculantes. Vamos aguardar, não é, essas propostas do ministro Gilmar Mendes para o segundo semestre para verificar se elas serão mesmo aprovadas e definitivamente súmulas tornarem-se súmulas vinculantes. Karina, ainda sobre as expectativas, portanto, para o segundo semestre, há diversas matérias que não é nem do primeiro semestre, talvez até do ano passado, desde anos anteriores, já existem expectativas. Então, por exemplo, alguns temas que certamente chamarão a atenção. Planos econômicos. Sim. E também o fato de que estamos em um ano eleitoral. Há expectativa também de julgamentos de matérias eleitorais no plenário do próprio STF. No finalzinho do primeiro semestre, a gente pôde presenciar a discussão de vários temas eleitorais. E isso pode voltar a ser julgado também, a depender, né, de determinadas matérias. Mas tudo pode ser pautado, vai depender do ministro-presidente fazer essa lista de processos que deverão ter prioridade nos julgamentos nesse segundo semestre. Mas eu diria que os planos econômicos seriam, a ação que envolve os planos econômicos seria o grande destaque, ou talvez a grande expectativa para esse ano, já que no início de 2014 houve uma tentativa de se retomar o julgamento que havia terminado no finalzinho de 2003, mas a Procuradoria-Geral da República pediu que os autos fossem a ela encaminhados para revisar alguns cálculos que foram feitos. E, portanto, há grande expectativa da devolução desse processo para que ele entre na pauta de julgamentos e o Supremo possa definitivamente se manifestar sobre um tema que deverá influenciar a vida de vários poupadores brasileiros e credores e que alegam ter sido prejudicados, terem sido violados no seu direito de propriedade em razão dos expurgos inflacionários que não teriam sido repassados. Agora, Karina, este semestre ele começa também marcado pela aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa, que foi publicada esta semana no Diário Oficial da União. Ele se aposentou no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver agora um pouco da trajetória do ministro no Supremo Tribunal Federal e na vida pública. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência do STF aos 58 anos, em novembro de 2012. Ele foi o primeiro negro a presidir a Suprema Corte do país e, no mais alto cargo do judiciário brasileiro, comandou julgamentos que repercutiram na vida da sociedade e ganharam destaque da imprensa. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Presidiu o julgamento que derrubou a emenda constitucional que alterou o regime de pagamento de precatórios. Para o ministro Joaquim Barbosa, o sistema de acordos e leilões de precatórios é ruim para os credores, uma vez que alguns deles iriam receber apenas 25% do valor integral do crédito. É possível que alguns entes federados levem algumas dezenas de anos para pagar os seus precatórios. A meu sentir, impor aos credores que aguardem lapso temporal equivalente, quase que a expectativa de vida média do brasileiro, retira por completo a confiança na jurisdição e na sua efetividade. O financiamento de campanhas eleitorais. A Ordem dos Advogados do Brasil questionava as doações privadas para as campanhas e partidos políticos. A maioria dos ministros votou pela proibição deste tipo de doação. Na sessão, Joaquim Barbosa adiantou seu voto, mas o julgamento foi suspenso porque o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo. Parece-me que a permissão dada às empresas de contribuírem ao financiamento das campanhas eleitorais e dos partidos é manifestamente inconstitucional por exercer uma influência nefasta, perniciosa no resultado dos pleitos, apta, portanto, a comprometer a normalidade e a legitimidade do processo eleitoral, bem como de comprometer também seriamente a independência dos representantes. O ministro foi relator da Ação Penal 470, processo baseado em denúncia do Ministério Público Federal, que apontou um esquema de pagamento de propina a parlamentares para votarem a favor do governo. O julgamento foi o mais longo na história do Supremo Tribunal Federal. Foram necessários 4 meses e 53 sessões plenárias. 25 dos 37 acusados foram condenados. A matéria foi tratada de modo claro, lúcido, direto, inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão sobre essa matéria que tenha prejudicado a capacidade de compreensão do embargante. No final de maio, o ministro anunciou que deixaria o STF. Tive a felicidade, a satisfação e a alegria de passar, de compor esta corte no que é talvez o seu momento mais fecundo, de maior criatividade e de importância no cenário político institucional do nosso país. Além da história do STF, que teve início em junho de 2003, quando foi nomeado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa passou a ocupar em 2008 o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, onde já desempenhava funções desde 2006. A passagem pelo TSE terminou em novembro de 2009, quando o ministro renunciou ao cargo que ocupava devido a problemas de saúde. Antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o mineiro Joaquim Barbosa exerceu vários cargos na administração pública federal. Oficial de chancelaria do Ministério das Relações Exteriores no final da década de 1970, também foi chefe da consultoria jurídica do Ministério da Saúde e, por quase 20 anos, atuou no Ministério Público Federal. Em paralelo, Joaquim Barbosa, que é mestre e doutor em Direito Público, não abandonou o lado acadêmico. Escreveu várias obras jurídicas e foi professor em instituições de ensino do Brasil e do exterior. O STF realizou, portanto, na tarde, a sessão extraordinária que marcou a reabertura dos trabalhos do ano judiciário de 2014 no seu segundo semestre. Mais de 100 processos foram julgados pelos ministros. No começo da sessão, o presidente interino do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, saudou a todos na volta do recesso do tribunal. Também estiveram presentes no plenário os ministros aposentados, Aires Brito e Sepúlveda Pertence. Eu dou as boas-vindas a todos os ministros e ministras, servidores, advogados, ex-ministros que nos honram com a sua presença, o ministro Pertence, o ministro Aires Brito, advogados e todos aqueles que prestigiam essa corte. Espero que tenham podido descansar um pouco no recesso. Eu sei que é difícil, porque todos nós trabalhamos e muito no recesso, mas faço votos que, de algum modo, tenham se recuperado. Em seguida, o plenário julgou listas de processos encaminhados pelos ministros contendo recursos como agravos regimentais e embargos de declaração. Mais de 100 processos foram julgados conjuntamente. Na maior parte dos casos, os ministros julgaram improcedentes os pedidos por motivos diversos, como, por exemplo, a falta de preenchimento dos requisitos legais. Em outros casos, a litigância de má-fé e o caráter protelatório de alguns recursos determinou a condenação ao pagamento de multa. Na próxima quarta-feira, o plenário retoma as sessões ordinárias. Em conversa com os jornalistas após a sessão, o presidente interino, o ministro Ricardo Lewandowski, explicou que a eleição para a presidência e vice-presidência da Corte prevista para essa sexta foi adiada devido às ausências justificadas dos ministros Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso. Ainda não há uma nova data para a eleição. E você vai acompanhar tanto a eleição quanto também a solenidade de posse que acontece no plenário do Supremo Tribunal Federal aqui na TV Justiça. Essa edição do Plenárias, ela abre, portanto, o segundo semestre de trabalhos no acompanhamento do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você acompanhou ao vivo os julgamentos pelo direto do plenário e os principais momentos aqui no Plenárias todo fim de semana durante o primeiro semestre. E no mês de julho você reviu as principais sessões do primeiro semestre na íntegra nas reprises do direto do plenário e nos finais de semana os programas plenárias equivalentes com os destaques daqueles julgamentos que marcaram os trabalhos dos ministros do STF no primeiro semestre de 2014. E agora estamos retornando com as transmissões ao vivo e os principais momentos que você sempre confere aqui no Plenárias nos nossos encontros de todo final de semana. Portanto, já temos encontro marcado na próxima semana, certo, Karina? Certo, na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo no direto do plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. Expectativas grandes agora para este segundo semestre de 2014. Portanto, continue conosco aqui, na TV Justiça.